Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, gostaria de compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Coloca para mim, mídia, por gentileza. Aleluia. Irmãos, quando eu começava a escutar esse louvor, é tudo aquilo que eu queria ministrar, irmãos. É tudo aquilo que eu penso. Que nós vivemos um mundo hoje em dia, irmão, onde o significado perdeu a importância. Só que, na verdade, o significado é que move o mundo, e não os atributos. E Davi, é tão interessante que Davi olha para Deus e ele dá um significado. Ele diz, o Senhor é o meu pastor. Porque até então, vocês podem notar que a gente vê falando que Deus é o Jeová Jirê, ele é onipotente, onipresente, onisciente, mas aqui Davi olha e diz, não, ele é o meu pastor. Vocês entendem, irmãos, que a forma como a gente vê o nosso Deus, o significado que a gente dá para aquilo que Ele é para nós, determina o quanto dele a gente vai receber e como nós viveremos nesse mundo. Irmãos, quando a gente fala de uma vida com significado, é tão importante nos dias de hoje, irmãos, que eu não sei se isso aconteceu com você, mas eu lembro que quando eu era mais novo na fé, e a gente ia ver um filme, irmão, e olha que interessante. Nesse filme, o rapaz, ele tinha uma esposa, e nesse filme ele encontrava uma amante. Só que olha que interessante, o filme fazia com que a esposa fosse tão ruim, e a amante fosse tão boa, que a gente torcia para o marido ficar com quem? Com quem? Com a amante. Ou seja, eles mudavam o significado para que aquilo que fosse bom se tornasse ruim. Por quê? Porque quando a gente muda a percepção de algo, a gente muda tudo o que ele significa para alguém. É por isso, irmãos, que o crente, hoje em dia, nós vivemos numa época com muitos atributos, mas com pouco significado. Onde nós vemos pessoas que não têm nada de bom, dando significado para a vida de outros. Nós vivemos numa era da influência, onde pessoas com poucos atributos, dando significado para a vida de pessoas. Diga comigo, Deus me chamou para dar significado à vida de pessoas. Você sabia que essa é a sua obrigação? Que desde o início da criação, Deus busca o homem para que o homem desse significado, primeiro à sua vida e depois à vida de outras pessoas. Aqui, irmãos, em Êxodo 13, 14, é isso, né? Êxodo 13, 14, coloca para a gente na tela. Se você puder abrir na sua Bíblia, se você não puder, a gente vai ter no telão aqui, amém? Êxodo 13, verso 14. Olha o que diz aqui, meus irmãos. Que interessante. Êxodo 13, verso 14, diz assim: se no futuro o seu filho perguntar o que significa isso. Se no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isso, aí vocês responderão, com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da casa da escravidão. A importância que Deus busca sempre em dar significado para alguma coisa, para que aquilo se torne importante, para que quando alguém olhe, irmãos, não é à toa, eu costumo dizer que a gente tem alguns segmentos que a gente pode influenciar. Primeiro, irmão, o nosso segmento pessoal, que somos nós. Segundo, o nosso segmento social, que é as pessoas que estão lá fora. E até mesmo o segmento nacional. Eu não sei se você pensa nisso, irmãos. Vocês sabiam que o Brasil tem 30% de cristãos? E eu fico perguntando, pai, se o nosso país tem 30% de cristãos, por que há tanta corrupção? Pai, se o nosso país tem 30% de cristãos, por que, pai, que hoje em dia a gente vê a moral e os bons costumes sendo modificadas? Sabe por quê, irmão? Porque um dia nós esquecemos de dar significado. E quando você não dá significado, alguém do outro lado vai dar significado.
Eu lembro que na minha época, meu amado, quando a gente falava sobre cristão, a gente pensava imediatamente, é alguém de palavra, é alguém íntegro, é alguém em quem eu posso confiar, é alguém com quem eu posso fazer negócio. Mas um dia, nós se preocupamos muito com os atributos, com o movimento, mas esquecemos do significado, irmãos. Saiba você, pai, que você tem um significado para o seu filho. Saiba você, mãe, que você tem um significado para o seu filho e para a sua filha. Saiba você, patrão, que você tem um significado para o seu funcionário. E a vida é sempre assim, meus amados. Não tem jeito. Isso é tão interessante, irmãos, que Jesus disse que quem comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Ou seja, se você não dá significado, você não tem jeito, não tem meio termo. Ou você dá significado, ou você recebe significado. Como assim, irmão Cosminho? Alguém vai olhar e vai dizer, uau, rapaz, eu olho para o Caio, e quando eu penso em alguém honesto, eu lembro do Caio. Quando eu penso em um cara dedicado à obra, eu lembro do Caio. Uau, rapaz, quando eu penso em exemplo de líder, em alguém que me ajudou a me moldar, eu penso na Michele. Eu falo, uau, um significado positivo. Mas infelizmente, irmãos, pessoas que se esqueceram, valorizaram os atributos e se esqueceram dos significados. E hoje em dia, irmãos, nós estamos voltando àquilo que era, para que as pessoas voltem a confiar novamente e olhem para nós como a verdadeira luz do mundo. Olha que interessante, meus amados, Gênesis 2:19 diz assim: então o Senhor, Deus, formou da terra, Gênesis 2:19. Amém? Todo mundo achou? Amém? Aleluia. Diz assim: então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. Olha isso. E ao nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Desde o início, olha que interessante, Deus cria tudo e chama Adão para dar nome. Irmão, sem nome não existe significado, e é tão interessante que mesmo algo com nome, nós vamos lá e damos um significado. Vamos usar um exemplo bem básico. Às vezes a gente vai lá e pega aquele gatinho lindo, e o nome dele, vamos falar o nome científico, é um felino, é um gatinho, mas você fala, não, essa aqui é a mimosa. E quando você pensa em carinho, você lembra de quem às vezes? Do seu gato, porque você deu para ele um significado. E agora, Adão chama todos os animais e começa a dar significado a esses animais. Por quê? Porque desde o início, Deus espera que eu e você dê significado àquilo que Ele criou. Aquilo que Ele deu atributos, irmão. Pessoas estão esperando eu e você, irmãos, para se espelhar e dar significado à vida delas. Eu penso assim, quando eu começo a olhar para o povo cristão, irmão, para o poder que nós temos em nossas mãos, para o poder que nós temos, irmãos, em mudar uma nação, meus amados. Quando você entender o quanto você é importante e quão importante é o valor do teu significado e do teu testemunho. Aleluia. Mateus 1:19 ao 23 diz assim, irmão, eu vou ler só o 20 em diante, tá bom, irmãos? Diz assim, Mateus, vamos colocar 19, aliás, Mateus 1:20, amém? Mateus 1:20, aleluia, glória a Deus. Diz assim, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá o quê? Ela dará à luz a um filho, mas quem vai pôr o nome, quem será? Olha isso, irmão, Deus chamando um homem para dar significado ao Salvador. Porque quem pôs o nome nele de Jesus? Quem foi? José. Vocês entendem, irmão? Deus fala, vai lá e põe o nome dele de Jesus. Não é diferente hoje, irmãos. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida cotidiana,
coisas precisam ser geradas através de você. Coisas precisam receber um nome abençoado através de você. E eu pergunto, quem você tem influenciado e qual o significado? Eu fico impressionado, irmãos, pela capacidade, por aquilo que o significado nos influencia. Quer ver um exemplo? Quem aqui se chama Judas? Tem algum Judas aqui? Tem? Por que será que não tem nenhum Judas aqui? Porque Judas significa o quê? Quando a gente pensa em Judas, ele lembra o quê? Traição. E algum Tomé? Tem algum Tomé? Por que será que não tem nenhum Tomé aqui? Porque a gente deu o significado do nome Tomé o quê? Alguém incrédulo. Mas a gente vai ter Mateus, vai ter Lucas, não é assim? Vai ter Tiago. Eu acho engraçado, tem alguma irmã aqui chamada Jezabel? Não tem? Mas por que será que não tem? Porque quando a gente pensa em Jezabel, qual é o significado que tem? Aí eu te pergunto, qual o significado que você tem dado ao mundo? Se alguém olhar para você e falar, uau, eu quero ir para aquela igreja. Porque aquele irmão, rapaz, ele é muito amoroso. Quando eu penso em alguém amoroso, eu lembro dele, ele significa para mim amoroso. Vocês entendem o peso do significado na vida do cristão? Durante muito tempo, irmão, a gente se preocupou com o atributo. Não é tão interessante? Eu sou o pastor fulano de tal, atributo. Eu sou o diácono fulano de tal, atributo. Mas se esqueceram de dar significado. Não é à toa que Jesus não é só o pastor, ele é o bom, porque existem vários pastores, mas existe o bom pastor, porque ele teve um significado. Irmãos, eu fico pensando que é tão importante, o interessante é isso, não tem como você não ter significado. Você já parou para pensar nisso? Porque o significado, ele não depende de você, mas como as pessoas te veem. Então, quando você está caminhando pela rua, quando você está indo no mercado, quando você está trabalhando, quando você está falando com alguém, quando você está sendo carinhoso ou ríspido, alguém está olhando para você e te dando um significado. Eu lembro, meus amados, eu falo por mim, que muitas das vezes quando a gente evangeliza alguém, irmãos, a pessoa já criou um significado do que é ser crente. Alguém já disse para você, eu quero ser crente, mas se eu for, eu quero ser igual a você. Não quero ser crente igual àquela pessoa. Alguém já escutou isso aqui? Por que será, irmãos? Porque nós se esquecemos, achamos que é importante ser atributo. Tem gente que fala assim, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do dono do ouro e da prata, atributo. Não, eu sou filho de... Mas se esquece que tudo é baseado não no que você fala, mas naquilo que você faz. Porque aquilo que você faz, junto com aquilo que você fala, é que vai dar significado a tudo aquilo que você quer. Aleluia. Olha que interessante, irmãos. Nosso significado não vem dos nossos atributos ou dons, mas sim do que fazemos com eles. Esse significado não é dado por nós mesmos, mas sim por outros que nos veem como usamos aquilo que recebemos de Deus. Você já viu alguém falar assim, rapaz, tem um cara que revela tudo, e de repente ele chega e fala, eu vou revelar a sua vida, mas antes eu quero um Pix de R$200. Você já viu isso em algum lugar? Já viu? Ou seja, um atributo, pouco significado. Não importa quem você é, importa o que você faz com o que você é. Não importa se você fala que é cristão, importa como você vive a vida cristã. Eu quero te chamar, irmãos, para uma vida com significado, onde as pessoas vão olhar para você e vão ter desejo de aproximar do Senhor, onde as pessoas vão olhar para você e ser curadas, onde as pessoas vão olhar para você, meus amados, e vão desejar o nosso Senhor. E vocês sabem, irmão, como eu falei do significado pessoal, social e nacional, irmãos, eu não sei se você sabe, mas isso aqui que a gente entende é pequeno. A gente fala muito, olha que legal, o nosso apóstolo Guto Emerick, um homem abençoado, mas você sabe que um dia ele vai ter que ir embora?
Você sabe que ele vai deixar um significado, mas um dia ele vai ter que partir. E Deus levanta pessoas e precisa de pessoas que tenham como ele o mesmo significado para levantar. É fácil, irmão, ter atributo, mas é complicado ter significado. Aqui eu acredito que a maioria das mulheres escutaram falar sobre a Joyce Meyer, não é assim? Você sabia que você pode ser a próxima Joyce Meyer? Só que sabe para isso. Você sabia que você pode ser o próximo Luciano? Ou você acha que o Deus dele é diferente do nosso? Mas ele deu um significado para aquilo que ele queria na vida dele. Isso é impressionante, irmãos. Olha que interessante. Quando eu falo de significado, irmãos, isso é tão importante, que a vitória que você espera, a Bíblia diz que Cristo já conquistou tudo por nós, amém? Mas isso depende de um posicionamento. Isso depende de que significado a gente dá quando ele diz que tudo aquilo que a gente precisa, ele já conquistou. Quer ver, meus amados? Vamos lá. Marcos 5, 21 ao 30. Olha que interessante. Amém? Vou esperar os nossos irmãos abrirem a Bíblia. Quem trouxe sua Bíblia, amém? Nossa mídia maravilhosa, espetacular, vai estar colocando aqui. Glória a Deus. Olha isso, meus amados. Quando Jesus voltou de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto estava à beira do lago, e então chegou ali um dos líderes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostou-se aos seus pés, ele implorou insistentemente: a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos nela, para que ela seja curada e viva. Presta atenção. Ele implorou e pediu que Jesus colocasse o que nela? A mão. Olha o significado dele. Não entendeu ainda quem era Jesus, ele implora, ainda acha que era necessário que Jesus colocasse o quê? A mão. Vamos continuar o texto. E então Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Havia ali uma mulher que padecia de uma hemorragia por 12 anos. Ela havia sofrido muito, sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que possuía. Mas em vez de melhorar, piorava. Versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto, porque pensava: se eu apenas tocar no seu manto, serei o quê? Olha o significado, o poder do significado. Um acreditava que precisaria colocar a mão, mas a outra disse: se tão somente eu tocar, eu serei o quê? Curada. E imediatamente a hemorragia cessou e percebeu que o seu corpo estava curado daquele mal. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Olha que interessante. Um líder, uma mulher, uma multidão. Eu pergunto, meus amados, será que no meio daquela multidão alguém precisava de cura? A Bíblia nos relata que eram centenas de, talvez milhares e milhares de pessoas seguiam Jesus constantemente, irmãos. Mas no meio daquela multidão, a Bíblia diz que uma mulher escutou falar e para ela apareceu um significado que se tão somente ela tocar, ela seria o quê? É tão interessante que no meio da multidão nunca há significado. Sabe o que isso quer dizer? Irmãos, a gente está numa igreja aqui com dezenas de pessoas, mas aquilo que você quer depende da importância e do significado que você dá ao dono dessa palavra. Quem ele é para você realmente? Porque é muito interessante a gente falar que ele é o Deus que cura. Talvez ele é para mim, mas qual o significado que ele tem para você? Talvez você está no meio da multidão, escutando e não acreditando, e não entendendo, porque você ainda não entendeu que você precisa dar um significado para o teu Senhor. É por isso que no livro de Êxodo, no seu versículo 3 em diante, ele diz assim, se eu não me engano, 3,14, Moisés fala: Senhor, eu vou até esse povo, mas se eles perguntarem, quem foi que me enviou? Ele diz assim: diga a eles que o eu sou me enviou. Mas a ideia correta, irmão, é essa: diga a eles que aquele que é, ou aquele que pode ser o que ele quiser,
te enviou. Em outras palavras, Deus se torna aquilo que você precisa. Deus tem a capacidade de ser aquilo que você precisa no momento que você crê que Ele é aquilo. Qual o significado que você dá para Ele? Muda a tua estrutura. Será que tem pessoas que são tão bem na área de cura, mas difícil na área de finanças? Outras pessoas que são tão bem em uma área, mas tem dificuldade em outra área. Por quê? Porque tudo depende do significado que você dá ao teu Deus. Eu digo que Davi era o cara mais certeiro no que ele fazia. Porque ele chamou Deus de pastor e ele de ovelha. E ele começa a dizer o que o pastor faz para uma ovelha. E ele diz: o meu pastor me alimenta, o meu pastor me guia, o meu pastor me cura, o meu pastor me direciona. Ele deu um significado, ele viveu o que eu e você não viveremos se não dermos o mesmo significado que ele fez. Porque para uns ele pode ser o pastor, mas não o bom pastor. Quer ver um exemplo, meus irmãos? Quando a gente fala de pai, cada um aqui vai dar um significado para o que é ser pai. Talvez você passou por aqui, o seu pai não foi um bom pai. O seu pai não foi um pai legal. E quando você lembra do seu pai, o significado que você traz talvez é tristeza, decepção, frustração. Mas sabe o que eu quero te dizer? Que ainda que teu pai não fosse bom, existe um bom pai. Existe um bom pastor que ainda que tudo tenha dado errado até hoje, ele muda o significado da tua vida e traz algo novo. Samuel 7,12, olha o que diz, irmão, 2 Samuel 7,12. Dá para colocar na tela para a gente, mídia? Aleluia. Fala para o teu irmão do lado, fica comigo. Isso, não dorme não, fica comigo. Amém, meus irmãos? Olha que interessante, o poder de dar significado às coisas, meus amados. Quando os seus dias se completaram, eu acho que eu anotei errado, irmãos. A palavra que diz, até aqui nos ajudou o Senhor, é isso mesmo? Ebenezer, é a 1 Samuel, 2 Samuel. Aleluia. Ainda bem que a gente tem pessoas ligeiras, o pessoal aqui é abençoado na Bíblia, né? Quem vai achar para nós aí? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7,12. Eu coloquei segundo aqui, amém. Estou falando, rapaz, o pessoal aqui é craque de Bíblia. Olha que interessante, irmãos. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem. E lhe deu o nome de quê? Dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Presta atenção, irmãos. Era uma pedra. Qual o significado que tem uma pedra? Se eu passar na rua aqui, talvez alguns vão até pensar ruim de uma pedra. Quem aqui nunca tropeçou numa pedra? Rapaz, você olha, dá vontade de você pegar e chutar ela de novo. Mas não dá, porque se chutar, vai machucar de novo. Então você olha e fala, que pedra, rapaz. Talvez até alguns aqui, quando não eram crentes, até deram algum significado para a pedra. Não é assim? Só que olha aqui, uma pedra inanimada. Mas a partir do dia que ela encontrou com o homem de Deus, ela começou a ser uma referência, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que isso significa? Será que tem alguém na tua família? Será que tem alguém na tua redondeza que é alguém que está perdido, inanimado, sem vida, sem esperança? Você sabia que você pode chegar até lá e dar um significado para a vida dessa pessoa? Talvez o teu filho, o teu marido, o teu funcionário, ele é alguém inanimado, irmão. Você sabe que tem pessoas que estão, eu digo que eu fui visitar, eu fui esses dias, domingo, eu estive no presídio, e saí ali com o pessoal e disse assim, tem gente que está fora lá, está lá fora, mas está preso. Está mais preso que vocês que estão aqui dentro. Vocês sabiam disso? Talvez você vai passar ali, irmão, você vai ver alguém com os dentes amarelados, magro, sujo, escravo do crack, esperando eu e você dar significado à vida dele. Talvez uma mulher que está triste, está talvez precisando de um exemplo, precisando de uma palavra, precisando de uma orientação, e eu e você podemos ter o significado para essa pessoa. Porque olha que interessante, uma pedra tão simples, a partir daquele momento, irmãos, ela começou a simbolizar a ajuda de Deus para um povo. Toda vez que alguém passava agora naquela pedra, dizia assim, rapaz, você sabe que esse dia aqui, ó, Deus deu uma vitória tremenda para esse povo. E você sabe qual que é o nome dessa pedra?
é Ebenezer, porque significa até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, eu não sei se acontece com você, mas eu quero que chegue assim, irmãos. Alguém vai passar na tua casa, na frente, vai dizer, rapaz, aqui nessa casa mora alguém abençoado, mora um crente. Amém? Significado, meus irmãos. Alguém tem que bater na tua porta e falar assim, irmão, você pode orar por mim? E você nem falou nada para ele. Nós vamos falar um pouco, irmão, sobre o sal da terra e a luz do mundo. Eu estava falando, Senhor, por que a gente é a luz e não a palavra? Porque é tão interessante, a Bíblia diz que ele nos chama de luz, mas não da palavra. Ele diz que nós somos recriados pela palavra. E Deus falou para mim, sabe por quê, meu filho? Porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. A tua luz e o teu exemplo chega primeiro que as tuas palavras. Quando você for evangelizar alguém, aquilo que você fez, aquilo que você deu significado, já chegou antes das tuas palavras na vida daquela pessoa. É por isso que nós somos luz. Alguém que dá significado, mas lembre sempre que a luz chega sempre antes da palavra. Aleluia. Repetindo, irmãos, vivemos em um mundo com muitos atributos, mas pouco significado. Onde as pessoas, irmãos, se denominam pessoas grandes e poderosas, mas que não agregam e não acrescentam nada à vida de ninguém. Sabe o que é interessante? Que se você não der significado para a vida do teu filho, alguém vai dar. Se você não der um significado para a vida da sua esposa, alguém vai dar. Coloca para a gente Gálatas 5:22. Eu acho que isso daqui, irmãos, é muito interessante. Gálatas 5:22. Olha isso. Gálatas 5:22, todo mundo está craque, já sabe o que diz, né? Amém? Amém? Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Continua. Mansidão, domínio próprio. Olha que interessante. Nenhum desses atributos funciona se você estiver sozinho. Funciona? Você demonstra amor sozinho? Você consegue ser manso sozinho? Você consegue ser amável sozinho? O que isso significa? Que o atributo que o pai vai dar para o filho é quando a mãe vai entrar no carro e ele abre a porta, o filho olha e fala, uau, meu pai é gentil. Quando o filho olha para o pai e a mãe vai sentar e o pai puxa a cadeira para a mãe sentar. O filho olha e fala, uau, eu quero ser igual ao meu pai. Da mesma forma, se você faz o oposto, ele vai ter um significado e um exemplo de pai do mesmo jeito. Por quê? Porque todos os frutos do Espírito, irmãos, só funcionam para o próximo, não é para você. Ou seja, você recebe atributos e significado. Você recebe atributos para que você dê significado. É tão interessante que diz assim, olha isso. Paciência, irmãos. E é muito interessante, irmãos, com a gente não acontece isso, mas eu vi um exemplo que me marcou. Que quando a gente vai fazer um almoço em família, né, irmãos? Graças a Deus eu estava no almoço em família, é tão interessante que aí a gente coloca aqui um copinho de suco. Vocês já devem ter visto isso, né? Ou já escutaram. E aí a gente, quando é um visitante, se ele derrubar na mesa, tá tudo? Mas se é um filho ou é a gente que derruba, o que acontece? A gente explode, né? Não é assim? Uau! Mas se é alguém que não é nem da família, o que a gente faz? Tá tudo? A gente está dando um significado para a nossa família e para os nossos filhos. Que a gente tem que ser amoroso com os e não com os. Você já parou para pensar nisso? Que tudo é baseado no significado que você tem ou que você dá às coisas. E querendo ou não, como diz a Bíblia, quem comigo não ajunta, não tem como, irmãos. Ou você está dando significado, ou você está recebendo significado. Seja bom ou seja ruim. É impossível um homem ou uma mulher não ter algum tipo de significado para alguém nesse mundo. Vamos continuar, irmãos. Vou falar um pouquinho sobre como a gente consegue, então, dar esse significado. E qual a importância disso, meus irmãos? Como eu falei para vocês, a gente tem significado pessoal, significado social e até um significado nacional, que talvez a igreja tenha se esquecido disso, meus irmãos. Pessoal, para você, social, lá para fora e nacional, para que a gente possa movimentar o nosso mundo. Eu digo e repito, irmãos, como pode um país com 30% de cristãos ter uma política tão corrupta?
Vocês já pararam para pensar nisso? Como um país com 30% de cristão pode ter uma má conduta e ser lembrada pelo jeitinho brasileiro? Porque um dia, irmãos, o povo de Deus esqueceu que nós é que damos significado e luz. Esquecemos de colocar pessoas honestas, pessoas corretas lá na política. Esquecemos de colocar boas pessoas nas faculdades, sabe por quê? Porque a gente começou a ter só atributos, mas esquecemos de dar significado. Bons professores cristãos, irmãos. Você vai na faculdade e tem um monte de professor que quer dar significado para o teu filho, sabe de quê? Que ele é o que ele quiser. Se ele quiser ser um gatinho, tá tudo certo. Se ele quiser ser uma planta, tá tudo legal. Porque o que importa, irmão, é a gente ser o quê? Feliz. Ou seja, esquece o significado das coisas, não importa se é homem ou se é mulher. O que importa é o que você quer ser, porque o resto não importa nada. Porque um dia você se esquecemos de ser professores bons cristãos na sala de aula, estamos na política, bons cristãos como advogado, bons cristãos como médico, ao ponto de que você chega no hospital, irmão, e aí você fala da tua fé e o médico tira sarro. Porque um dia nós esquecemos de dar significado às coisas. Eu lembro, estava estudando sobre o John Lake, irmãos, que foi um cara que foi para a África. E olha que interessante, ele tinha muita grana, abandonou tudo e foi para a África. E conta a história, irmãos, que ele chegou num local, numa árvore para pregar lá para uma tribo. E ele estava tão cansado que naquela época, como que eram os cultos? Eles oravam pessoa por pessoa, imagina. 500 pessoas e você colocar a mão na cabeça de 500 pessoas. E sabe o que ele fez, irmãos? Ele falou assim, olha gente, eu vou fazer assim, eu vou orar nessa árvore e vou embora, porque eu estou esgotado. Mas se vocês tocar nela, vocês vão ser curados. Ele pegou o cavalinho dele, se mandou. De repente, alguém chega lá e fala, John, você precisa voltar. Ele falou, o que aconteceu? Rapaz, a fila não diminuiu, só aumentou. Porque depois que você orou, todo mundo que está tocando na árvore está sendo curado. Um homem deu um significado de cura a uma árvore, as pessoas creram e aconteceu ou não aconteceu? E olha que interessante, esse mesmo homem volta e agora ele vai morar numa cidade e cria salas de cura, irmão. E aquela cidade foi conhecida como a cidade mais saudável dos Estados Unidos. Porque o que o médico não curava, a sala de cura curava. Ele deu um significado a alguma coisa, irmãos. Tem pessoas doentes aí fora? Tem? E nós temos o poder da cura? Temos? Então nós precisamos dar significado a isso, ou não precisamos? As pessoas olharem e falarem assim, rapaz, eu preciso de cura. Eu sei onde tem, eu vou bater na casa daquela irmã, porque lá eu sei, eu já escutei falar que quando ela ora, a cura acontece. Vocês entendem, irmãos, que tudo passa pelo significado. Gostaria de ler com os irmãos Mateus 5, Mateus 5,13. Olha que interessante, irmãos. Mateus 5,13. Vocês são o sal. Se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Para nada serve, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Olha, eu confesso para vocês, meus amados, que meu sonho de ministro era ser igual o rapaz, os caras que eu vejo aqui ministrando. Igual o pastor que veio antes, que eu lembrei até do tempo da Assembleia, rapaz. Os caras, andando aqui, irmãos. Mas eu falei assim, pai, eu acho que eu tenho a ideia de ensinar da forma didática, irmãos. Então fica comigo, amém? Dorme não. Olha que interessante. Vocês são o quê? O sal da onde? O sal da terra. Se o sal perder o seu sabor, para mais nada servirá, exceto para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. O interessante é que quando Jesus fala de sal, a Bíblia ela é toda baseada em significados. Quando você não entende o que aquela palavra realmente quer dizer, você fala, mas o que significa o ser sal? Não é assim? Primeiro que já passa, o sal, ele sozinho, ele é bom? Quem aqui come sal? Ninguém. Então o sal ele só funciona se ele salgar ou temperar alguma coisa, não é assim? Então o primeiro significado, você só vai ter valor se você afetar a vida de outra pessoa. Porque ele disse que você é sal.
Tem gente, irmãos, que não entende até hoje o significado do sal. Quem aqui já caiu a pressão e botou um pouquinho de sal debaixo da língua? Alguém já fez isso? Vocês sabiam, irmãos, que o sal, ele traz vida? Que sem o cloreto de sódio aqui estava todo mundo morto? Então, quando Jesus fala que vocês são o sal da terra, primeiro, ele diz que vocês trazem equilíbrio. Por quê, irmãos? Por que equilíbrio? Porque o cloreto de sódio dentro do ser humano é que traz equilíbrio. Quem aqui estiver tomando um remédio para pressão, muito provavelmente ele está fazendo o quê? Ele manda embora o sódio e o sódio leva a água, fazendo com que ele fique com uma pressão controlada. Ou seja, meu amado, você é um detentor de vida. E essa vida ela tem que ser compartilhada com o seu próximo. Você é um detentor do equilíbrio, irmão. Sabe quando alguém chega desesperada para você? Chegando, não tem jeito, a minha vida acabou. Você fala, calma, opa, você está falando com o detentor do equilíbrio, rapaz, calma. Aqui a gente tem significado, aqui o nosso Deus pode tudo. E aí você vai lá e tempera aquela pessoa, e ela começa a ter sabor. Mas não é só isso, meus amados. A Bíblia, a história nos conta de uma, eu vou falar, irmãos, em hebraico, mas é algo bem simples, que fala que é Brit Milar. O que é isso, irmão? Quando você fala isso, quer dizer aliança de sal. Quando Jesus disse que você era o sal do mundo, ele está querendo dizer que você é detentor de uma aliança que não pode ser quebrada. Quer ver um exemplo, meus irmãos? 2 Crônica 13:5. Coloca na tela para a gente. Amém? Segunda Crônicas 13:5, olha que interessante, meus irmãos. Vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre o reino de Israel, Davi e aos seus descendentes, mediante uma aliança de quê? Uma aliança de quê? Olha o que acontecia. Eu quero fazer um negócio com o pastor Adriano. O que a gente faz? Marca um encontro, ele vai levar um saquinho de sal, eu vou levar um saquinho de sal, e a gente vai se sentar em um determinado lugar, vamos pegar um animal, alguma coisa, assar, eu coloco um pouco do meu sal no prato, ele coloca um pouco do sal dele no prato, a gente pega aquele animal, passa no sal, come. Esse acordo foi selado. Isso é uma aliança que não pode ser desfeita. E o que acontece agora? O pastor Adriano pega um pouco daquele sal que foi misturado, eu pego um pouco e coloco junto, ou seja, o meu sal se misturou com o sal de quem? Ou seja, a partir de agora, nós temos uma que não pode ser separada. É isso que ele queria dizer. Vocês são a minha aliança com o mundo. Vocês são detentores de algo que é exclusivo. Vocês têm a capacidade de atrair, de temperar e de preservar, porque a minha aliança foi feita com vocês. Nada acontece nesse mundo sem que um crente faça algo, irmãos. Você sabia disso? Nada acontece espiritualmente falando sem que um crente tome parte. E o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo com isso? Aleluia, não precisa me responder, tá, irmãos? Olha que interessante, 2 Reis 2:19 diz assim, 2 Reis 2:19 ao 22. O sal traz equilíbrio. Rapaz, essa mídia aqui é espetacular, viu? Ô, meu pai amado. Alguns homens da cidade foram dizer a Eliseu: Senhor, como podes ver, esta cidade está bem localizada, mas a água não é boa e a terra é improdutiva. Continua. E disse: ponham sal em uma nova e tragam para mim. Quando levaram, ele foi à nascente, jogou o sal ali e disse: assim diz o Senhor, purifiquei esta água, não causará mais morte, nem deixará a terra improdutiva. Uau! Aonde você chega, a morte tem que ir embora. Sabe, se é aquele temperinho, sabe? Alguém aqui já teve, né? Às vezes a gente tinha problema, a gente fala, eu brinco com a minha filha que é problema de rabiga. Você o quê? Você pega um pouquinho de sal, mistura com um pouquinho de açúcar, bota na água e vira o quê? Um soro fisiológico que você toma, que você vai ficar o quê? Bom novamente. Vocês entendem, irmãos, que você tem a capacidade de trazer pureza àquilo que foi contaminado, aquilo que foi tirado, aquilo que foi excluído, aquilo que foi contaminado. Quando o crente chega, ele tem o poder de mudar aquela situação.
Eu não sei se isso te deixa você impactado, irmãos. Sabe? Eu tenho tido algumas experiências, irmão, principalmente, irmão, quando eu vou visitar quando eu vou até o presídio. Você olhar pessoas, irmãos, desacreditadas pela sociedade. Pessoas, irmãos, que foram excluídas. E quando eu chego lá, tem um menino chamado Gustavo. Rapaz, quando eu olho para o Gustavo e eu vejo aquele brilho no olho dele, eu falo, Gustavo, eu quero ser igual a você. Porque ele está preso, mas ele está livre. E tem gente que está livre, mas está o quê? Preso. Sabe por quê, irmãos? Porque não importa onde você está, importa com quem você está e o que você faz com quem você está. Como assim, irmão Cosminho? Tem crente que pensa assim, tá tudo bem se eu sou crente, se a minha vida tá legal, eu já aceitei Jesus, eu já estou indo para a igreja, eu vou segunda, quarta e sexta para a igreja. E às vezes ainda vou num culto extra, então tá tudo legal, os outros que se virem. Eu disse para vocês, irmãos, no mundo espiritual não tem meio termo. Jesus disse, quem comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Qual o significado que você tem dado à vida das outras pessoas? Qual o significado que você tem dado à tua vida? Irmãos, o nosso país, a Bíblia diz que até a natureza geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Se a natureza geme, imagine aí fora o tanto de pessoas que estão esperando por nós. E é tão interessante, irmãos, que nós temos falado aqui, eu tenho certeza, que nós vamos para um prédio maior, não é assim? Nós vamos para um lugar maior, não é assim? Só que para a gente ir para um prédio maior, nós precisamos de mais Adrianos. Você já parou para pensar nisso? Nós precisamos de mais Sílvias. Nós precisamos de mais Caios, de mais Micheles. Precisamos de mais Mateus. Precisamos de mais Julinhas. O mundo está esperando você dar um significado para ele. E aí a gente quer crescer, irmãos. Mas a gente quer crescer, mas ficar na nossa. Não dá. Quem comigo não ajunta faz o quê? Espalha. Não tem meio termo. Ou você está influenciando, ou você está sendo influenciado. E eu acho maravilhoso. Uau! A igreja vai crescer. Vai chegar mais membro. Vai ter mais pessoa para a gente dar significado. Lembrando, nós precisamos de mais Adrianos, mais Vanessa. Você está disposto? Você está disposto a dar significado? Amém? Amém? Aleluia. Continuando, irmãos, como eu falei, o sal, ele é tão importante, irmãos. Quem aqui já recebeu um salário? Quem aqui? Todo mundo. Você sabe por que se chama salário? Vocês sabiam que deriva do salário? Por quê? Porque o sal era tão importante que parte do pagamento era dado em sal. Então o rapaz chegava lá e falava, está aqui o teu pagamento, parte em dinheiro, parte em sal. Por quê? Porque o sal representava a vida. Aquilo que você colocasse dentro do sal era conservado. O peixe era pescado, mas tinha que ter o sal para colocar nele e ser conservado. Irmãos, o mundo precisa da nossa conservação. Quem mantém esse mundo de pé é a igreja. Quem mantém esse mundo, irmãos, continua mantendo esse mundo do jeito que está, irmão, é a igreja. E você é o sal da terra. Mas a Bíblia diz aqui, se o sal for insípido, para nada mais presta a não ser pisado pelos homens. Olha que interessante, não diz que deixou de ser sal, mas diz que quando perde o significado, ele começa a ser o quê? Pisado. E eu acho tão triste, irmão, quando alguém chega para mim e fala mal de outro cristão e eu não posso defendê-lo, porque realmente ele fez aquilo. Eu acho tão, sabe, irmão, tão doloroso, quando alguém vem falar para você algo e você diz, rapaz, é verdade. Por quê? Porque ele tem atributos, mas pouco significado. Irmãos, você é o sal da terra. O sal representa equilíbrio, firmeza, conservação. Tudo isso Deus espera de nós. Mas será que nós estamos dando esse significado, fazendo isso realmente no mundo que a gente vive? Aleluia. Aleluia.
Glória a Deus. Irmãos, coloca para mim Números 13, 18 e 19. Aleluia. Aleluia. Dá um toque no seu irmão e fala assim: irmãos, irmão, toca nele, fala: irmão, você está sendo sal, mas o sal que salga. Amém. É importante, viu? Que é para ficar travado na tua mente, é o sal que salga. Olha isso, irmãos. Todas as contribuições santas israelitas que oferece ao Senhor, que eu dou a você, aos seus filhos e às suas filhas, como estatuto perpétuo, como uma aliança de? É o que eu falei para vocês, irmãos. Quando Jesus nos chama de sal, Ele diz que nós somos a garantia que essa terra não vai ser destruída enquanto a igreja não for retirada. Que essa terra não vai passar pelos piores dias enquanto a igreja permanecer aqui. Irmãos, você é tão importante, que você precisa despertar e entender que vidas esperam por você. Vidas estão esperando que você dê um significado a elas. Amém, meus amados? Aleluia. Vou pedir para o pastor dar um sinalzinho para mim quando chegar o meu tempo, tá bom? Amém. Mateus 5,14 agora, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Mais uma vez, fica comigo, viu, meu amado? Diz assim: vocês são o quê? Vocês são o quê? A luz do mundo. Olha que interessante, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário. Coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas e glorifiquem ao seu Pai que está no céu. Olha que interessante. Primeiro diz que a gente é luz, certo? E diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Em outras palavras, o que ele está falando? Não sei se você já passou por isso, irmãos, mas eu lembro que eu era jovem e eu recebi a palavra. E um dia, irmãos, eu estava na rua, mesmo tendo recebido a palavra no meu coração. E sabe, você está num lugar, mas tem algo aqui dentro que diz: rapaz, você não pertence a esse lugar. Esse lugar não é seu, sabe por quê? Uma cidade, quando ela é edificada, não dá mais para esconder. Em outras palavras, quando você se diz crente, você está atraindo a atenção de alguém. Você já parou para pensar nisso? Você fala: rapaz, se é crente, sou. E você está atraindo o quê? A atenção. E não adianta querer se esconder, porque ele diz que não dá para esconder o quê? Uma cidade. Já era. Fala para o teu irmão: já era. Aceitou Jesus, nem o mundo te quer mais, irmãos. É sério, o mundo não te quer mais. Depois que você aceitar Jesus, você vai lá para fora, o teu coração vai queimar. Por quê? Porque você não tem mais lugar lá, porque o mundo te olhou e falou: rapaz, esse é uma cidade edificada. Não dá mais para esconder. Você ganhou um significado. Já era. Acabou. E ele continua dizendo: mas se coloca no lugar apropriado e assim ilumina a casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Olha que interessante. Aqui tem homens e mulheres tão lindos, né? Eu digo que a igreja de Deus é um lugar que floresce, com pessoas bonitas, bem vestidas. Mas se eu desligar a luz e eu não conseguir enxergar vocês, adianta ter alguém bonito ou adianta ter alguém bem vestido? Por quê? Porque quando se apaga a luz, tudo perde o significado. Mas quando eu acendo a luz e trago clareza, tudo tem o quê? Significado. Em outras palavras, ele chama você de luz e diz assim: agora você vai ter que iluminar as pessoas. Sabe, aquela pessoa que vai chegar perdida para você, sem rumo, sem caminho, sem destino, e você vai ser luz na vida dela. E não dá para esconder mais isso. Porque agora, irmãos, a luz, ela traz clareza. A luz, ela traz a beleza a tudo. Você pode estar com a melhor joia, você pode chegar aqui com um diamante no dedo. Mas se eu apagar a luz, ele perdeu o seu significado. Eu espero que você passe pelos lugares e você brilhe. Eu espero que aonde você esteja passando, as pessoas vejam a sua luz e sejam atraídas. Amém?
Continuando, meus irmãos, olha que interessante. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus disse que ele é a luz do mundo. Mas ao mesmo tempo ele disse que você é a luz do... Ou seja, quem é Jesus agora aqui na terra? Quem? Diga, eu. Quer ver um exemplo? Levanta a mão assim, todo mundo. Fala, meu irmão, você quer ver Jesus? Vira para o lado. Pronto, você está vendo Jesus. É assim ou não é? Você está vendo Jesus. Por quê? Porque ele disse que ele era a luz do mundo e agora nós somos a luz do... a Bíblia diz que ele é a primícia das criações, que ele é o primogênito dentre os mortos. O que é o primogênito? Ele é o molde, eu diria que ele é o molde mestre. É mais ou menos um carro, irmão, que você faz em série. Ele foi o primeiro modelo. Mas a Bíblia diz no livro de Isaías 53 que ele verá a alegria, ele verá o seu trabalho e se alegrará. Por quê? Porque ele vai continuar em mim e em você. Uau, irmãos. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas eu tenho certeza. Atos 10, 38 diz assim: assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o que andou por todos os lugares fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Você entende, irmão, que se você é Jesus, qual a dificuldade que você não vai superar? Você parou para pensar nisso? Se você é Jesus, qual a dificuldade que você não vai superar? Qual? Tem alguma? Tem? Não. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, meus amados. Olha aqui. Enquanto, João 9,5. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Porque quando ele passasse para o Pai, quem seria a luz do mundo? Diga, eu. Você. Lembre que você está se acusando, viu? Você que está falando que é você. Então agora você tem que ir. Você tem que o quê? Amém. Mateus 4,16, irmãos. Diz assim: um povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Irmãos, eu volto mais uma vez, batendo nessa tecla. É algo que Deus tem me incomodado demais, irmãos. Se você olhar para o teu lado, está faltando algum irmão? Tá. Você já parou para, quando sair daqui, você falar: eu vou mandar uma mensagem para ele e perguntar como ele está? Eu vou mandar uma mensagem para o meu irmão e vou perguntar como ele está, ou melhor, eu vou fazer um bolo e vou levar para ele? Ou eu vou, de alguma forma, tentar saber o que está acontecendo com o meu irmão? Meus amados, é tão importante isso na igreja. E eu falo, não estou falando só do irmão do lado. Estou falando, às vezes você passa na tua esquina, irmãos. Quer ver isso aqui é um exemplo básico, algo que Deus falou comigo. A gente é moleque, quem é que nunca jogou bola no portão de alguém? Todo mundo, né? Rapaz, sempre tinha aquela tia, né? A gente fala que é tia. E olha que interessante, eu estava esses dias lá, no local, e agora inventaram que é o jogo, eu não sei o nome, que você coloca a mesa, e você joga a bola ali em cima, né? E vai jogando, um bate lelê, joga na mesa, aí o outro do outro lado joga na mesa de novo. E aí tinha uma pessoa cristã, crente, cristã, eu digo cristã, e o pessoal está jogando bola aqui na mesinha, sem barulho nenhum. Aí ela chegou aqui, e os meninos não são crentes. E ela chegou: rapaz, aqui no meu portão, esses meninos, eu já falei que vocês são umas pragas, vai pra lá. Eu fiquei pensando: Senhor, por que ela não entrou em casa, não fez um bolo, não trouxe para eles e falou: filhos, vem pra cá, joga aqui na frente da minha casa. Vocês entendem a importância, o significado que ela tem na vida dessas crianças, desses meninos? Eles vão falar: rapaz, nunca que eu quero ser crente na minha vida. Será que é mais importante um portão do que uma vida? Será que a gente não podia fazer um suquinho e falar: sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um bolo, um suco, e vou levar até eles e falar: filhos, senta aqui, come um bolinho, toma um suquinho. Vocês já ouviram falar de Jesus? Porque agora eles falam assim: uau, eu pensei que ele ia brigar comigo, mas não. Ela tem luz, ela tem sal, ela tempera, ela traz clareza, ela não manda embora. Mas tem gente que é assim?
Briga por um portão? Briga por um portão? Né? Briga por um copo? Briga para a fila do banco? Não acredito que passou na minha frente. Briga pela fila do caixa. Aleluia. Maravilha, irmãos. Eu fico por aqui. Já deu meu tempo. Eu quero ser bem certinho. Eu digo que vocês são bênçãos, irmãos. Se vocês entendessem, irmãos, o quanto Deus nos capacitou e nos preparou, irmão, para essa época, eu tenho certeza que vai vir um avivamento tremendo sobre o Brasil. Mas em cima de pessoas que dão significado. Porque é muito legal, irmãos, a gente ter atributos, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, mas o importante de verdade é você tocar vidas com o teu exemplo. Porque o que fica de final é o significado. Hoje nós estamos aqui, irmãos, porque um dia um homem saiu dos Estados Unidos com uma palavra e veio. E deu significado à minha e à tua vida. E por isso existe o verbo da vida. Amém?